estamos nesse segundo bloco e eu recebo a doutora Zuleika de Andrade, que é cirurgiã dentista e especialista em implantes. No programa passado, a doutora Zuleika deu uma aula pra gente e tirou todas as dúvidas sobre implantes dentários. E hoje ela retorna falando sobre enxertos. Seja muito bem-vinda novamente. Obrigada pelo convite. Sempre um prazer te receber aqui. Hoje vamos conversar sobre enxertos, né, doutora? Certo. Queria te perguntar o que é um enxerto, né, e de onde ele vem? Certo. O enxerto, ele é um substituto ósseo. Existem vários tipos de enxerto. Um deles é o enxerto autógeno, o enxerto que a gente remove do próprio paciente. E ele a gente pode remover tanto de áreas internas como de fora da boca. Como assim fora da boca, doutora? Explica um pouquinho melhor isso. Isso. Tem situações que, dependendo da quantidade de osso que é necessário, a gente pode recorrer à remoção de osso de regiões como da tíbia, como da crista ilíaca, de costelas e até mesmo da calota craniana. Então, na implantodontia, propriamente dito, não se faz uso diretamente desses enxertos, mas tem outras áreas da odontologia que usam, principalmente em situações, por exemplo, em que houve uma grande perda dos maxilares e precisa fazer uma grande reconstrução. Em algumas situações, como quando houve perdas por tumores. Nossa, que interessante, muito bom saber disso. E aí na parte interna da boca, quando nós precisamos remover enxerto, tem algumas áreas bem específicas em que trabalhamos. Na região anterior, que nós chamamos de mento, nessa região posterior de mandíbula, na parte superior, bem lá no posterior, na região onde saem normalmente os sisos. Essas áreas são áreas usadas. Por conta da morbidade, por ser a necessidade de mais uma área cirúrgica, a gente evita sempre que possível fazer esse tipo de cirurgia, esse tipo de enxerto. Temos os enxertos, os halógenos, que eles são enxertos que eles vêm da mesma espécie, de um banco de osso, portanto ele vem de um cadáver. Então assim, é importante deixar bem claro que as pessoas entendam que é um material seguro de se usar. Porque ele passa por um processo muito rigoroso, de altíssimo controle e monitoramento para evitar qualquer tipo de contaminação e para garantir a esterilização desse material. E ele é muito bem monitorado tanto pela Anvisa quanto pelo Sistema Nacional de Transplantes. E aí nós temos também os implantes xenógenos, que são implantes que vêm de uma espécie distinta, de uma espécie diferente, que seriam, no caso, os suínos e os bovinos. Esses enxertos, eles também são enxertos que, como os anteriores, o de banco de osso, eles também passam por um processo muito rigoroso e controle. E por último, nós temos os enxertos que são os sintéticos. Esses enxertos são os enxertos aloplásticos, que são materiais particulados, que são amplamente utilizados e que eles são tão previsíveis e hoje são muito utilizados por conta dessa previsibilidade e segurança no tratamento. Entendi. E doutora, como saber quando usar um tipo ou outro tipo? Então, o cirurgião dentista, ele vai avaliar o paciente, vai determinar aquela área, ele vai diagnosticar e a partir daí ele consegue determinar qual é o melhor enxerto que se encaixa naquela necessidade de cada paciente. E a vantagem que nós temos dos enxertos é que nós podemos usar tanto a gente pode usar combinando as qualidades, as propriedades que um tem com as qualidades e as propriedades que o outro tem. Então a gente não precisa necessariamente usar apenas um. A gente pode lançar a mão de usar mais do que um ao mesmo tempo. Pode ser uma combinação. Pode ser uma combinação de enxertos. Muito interessante, isso vai depender. E quem escolhe, doutora? É o paciente que escolhe o tipo de enxerto que ele vai querer? Ou é o cirurgião dentista? Como é que funciona isso? Então, Nick, teoricamente, não seria o paciente quem escolhe o tipo de enxerto. É o profissional quem avalia essa necessidade e o tratamento que vai ser realizado. Mas a gente tem que sentar com esse paciente, a gente precisa conversar com ele, ouvir os seus anseios, a gente precisa ouvir os seus medos e entender. Porque se o paciente ele chega para mim e ele diz, doutora, eu não quero receber enxerto de origem bovina. Ou ele diz, eu não me sinto segura
para receber enxerto de banco de osso. Você vai deixar de atender aquele paciente por conta dessa situação? Claro que não. Claro que não. Eu tenho que dar outra opção para ele. Então, assim, esse é o bom da nossa enxertia. Essa possibilidade de estar usando os materiais diferentes para poder solucionar, sanar aquele tratamento para o paciente. Para o paciente, para ele ficar bem tranquilo, né? Apesar de todos os enxertos serem super seguros, né? E passam por um teste de qualidade rigorosíssimo, pelo que eu entendi. Tanto que nem são todos os implantodontistas que estão habilitados a lidar com alguns tipos de enxerto, exatamente, né, doutora? Somente profissionais habilitados têm, né, acesso a esse material. Doutora, então, assim, para finalizar a pergunta, né? Como no caso dos implantes, que eu te perguntei se eles, né, teriam alguma manutenção, se eles duram para a vida toda, né? O enxerto, qual é a duração de um enxerto? Ele é eterno, por exemplo? Então, Nick, assim como os implantes, os enxertos, eles são bastante sensíveis. Na verdade, eu diria que os enxertos, eles são até mais sensíveis do que o implante. Então, eles também requerem cuidados. Eles requerem, não diria necessariamente manutenção, mas principalmente no pós-operatório, que é o momento mais crítico. Então, tem toda aquela situação que eu comentei dos implantes, o material que é usado, o profissional que operou, os cuidados do paciente no pós-operatório. Então, isso tudo vai interferir. Eles são bem previsíveis, são muito seguros, mas eles também necessitam de cuidados, principalmente por parte dos pacientes. São aqueles cuidados, o paciente também tem que fazer a parte dele em casa, né? Que pelo que eu entendi, tanto nos implantes quanto nos enxertos, é fundamental esse cuidado procedimento, né, doutora? Exato. Eu gosto muito de dizer o seguinte: o tratamento, ele é uma via de mão dupla. O profissional, ele tem que oferecer a esse paciente o melhor tratamento possível, dar a melhor qualidade de tratamento, mas em contrapartida a isso, o paciente tem que se comprometer a seguir com todas as orientações, com todas as prescrições e fazer as manutenções, os controles, tudo certinho, tudo em dia. Que maravilha! Doutora, muito obrigada pela entrevista, adorei conhecer um pouquinho mais sobre esse assunto, sobre os enxertos, né? E te espero no próximo programa para a gente abordar um outro assunto também. Eu gostaria que você deixasse, por favor, os teus contatos, né? O endereço da tua clínica, para quem quer agendar uma consulta, tirar dúvidas contigo, pode ser? Pode sim. Então, o nosso consultório fica na Itopava Central, na rua Karl Deppner, o número é 241. Nossos telefones de contato é o 3323-1021 e o 99191-4623. E eu gostaria de dizer para as pessoas que estão nos atendendo, nos assistindo, o seguinte: não deixem de procurar o seu dentista, de procurar um profissional da sua confiança, por medo, por insegurança de fazer o tratamento. Eu tenho certeza que o cirurgião dentista que você for procurar, ele tem uma opção segura de tratamento para resolver, às vezes, aquele probleminha que está lá há muito tempo esperando para ser resolvido, para ser sanado. Isso mesmo, doutora. Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade. Bom, o programa de hoje vai ficando por aqui. Eu quero lembrar vocês dos lanches, dos petiscos, do happy hour do Badoque das Antigas, que fica ali na Vila Nova. Nesse friozinho, para quem quiser pedir, tem o delivery do Badoque com um super buffet de sushi. O chefe é super experiente, tem várias especialidades para quem gosta de um sushizinho de lanche gostoso. E petiscos é uma ótima pedida, sempre a partir das 18h30 até as 22h30. E lembrando do tradicional almoço todos os dias também, de segunda a sábado. Bom, o programa vai ficando por aqui. A todos vocês uma ótima semana. Até a próxima terça-feira, às 20h30, aqui na TV Galega, a imagem da cidade. Badoque das Antigas, há 25 anos servindo a sua família. Almoço e marmitex de segunda a sábado, das 11 às 14 horas. E todas as quintas-feiras no almoço tem uma deliciosa feijoada.
Na parte da noite, venha saborear um delicioso sushi com ingredientes frescos e de qualidade, lanches recheados e petiscos. O lugar perfeito para o seu happy hour ou jantar, de segunda a sábado, das 18h30 às 23h30. E para você que não quiser sair do conforto do seu lar, a boa notícia é que tem delivery. Badoque das Antigas, Rua Almirante Barroso, 1302, Vila Nova.